Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um tutorial e análise, desta vez do Hansa Teutónica, e vou já fazer aqui uma breve análise da Big Box, embora me vá focar apenas no jogo base. Então vamos ver como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então vamos começar aqui a explicar como é que se joga o Hansa Teutónica. O setup está praticamente pronto, mas vamos explicar aqui alguns detalhes. Colocamos aqui os bónus especiais nas respectivas localizações, de modo aleatório, são 3 para começar. Está aqui no mapa para 3 jogadores, do verso existe um mapa para 4 a 5. Colocamos aqui a quantidade de cidades completas em 0, obviamente não está nenhuma completa, de resto cada jogador configura então o seu tabuleiro também individual, deixando livre o local mais à esquerda para determinar o tipo de ações que os jogadores têm. Depois, consoante a ordem de jogo e o número de jogadores, vamos ver aqui, determina a quantidade de peças que temos no estoque geral. Eu vou pôr o estoque geral aqui à esquerda e à direita as peças que eu tenho do meu estoque pessoal. Portanto, vamos imaginar que eu era o primeiro jogador, então ia ter 6 no meu estoque geral e ia ter, portanto tenho 5 marcadores normais e um marcador redondo especial. Vamos chamar-lhe assim um marcador especial porque são os traders e os tradesmen. Portanto vamos ficar aqui por uma tradução à portuguesa para ajudar a explicar o jogo. É tipo o marcador e o tradesman e o trader. Traduzindo para português não conseguimos encontrar diferenças, portanto os marcadores simples e o marcador especial. O objetivo do jogo é fazer pontos, obviamente. Colocamos aqui também um marcador pessoal no track dos pontos e existem 3 condições de vitória finais. Quando o marcador de pontos chega ao 20, acaba o jogo e fazemos a contagem final. Quando se esgotam aqui as habilidades especiais, os bónus, ou quando as cidades surgem 10 cidades completas, o jogo também acaba. Portanto, estas 3 condições. Nós vamos andar a fazer várias ações durante o jogo e olhando aqui para o nosso tabuleiro individual, temos uma noção do que existe disponível. Há sempre esta lógica entre aquilo que é o estoque geral e o nosso estoque disponível daquilo que nós podemos usar e isto onde podemos ir buscar. O nosso tabuleiro tem aqui vários tipos de ações e habilidades e à medida que as vamos desbloquear, vamos libertando também cubos para podermos usar. Temos como ações para fazer no nosso turno 1, 2, 3, 4, 5 opções e aqui determina a quantidade de ações que podemos fazer no nosso turno. Neste caso começamos com 2, portanto podemos fazer 2 destas ações. E à medida que vamos desbloqueando isto, podemos começar a fazer depois mais ações e cada um destes itens que eu vou explicar, destas dimensões, permitem fazer ações então mais poderosas ou com mais elementos. Então, como ações, o que é que nós podemos fazer no nosso turno? Podemos fazer o chamado income. Aqui o income relaciona-se aqui com estes sacos, portanto há sempre uma relação entre cada dimensão e estas ações, ou então para a pontuação final. O que quer dizer que quando eu escolho fazer esta ação, tem ali um 3, eu posso pegar em 3 pecinhas do meu estoque geral para o meu estoque particular. Portanto, se eu fosse desbloqueando, podia fazer mais e até passar todas no último estágio. Posso gastar como ação colocar um cubo ou um marcador mais evoluído. Então uma ação seria, por exemplo, escolher qualquer rota que não esteja com os sítios de colocar cheios e podemos ver que eles têm tanto o símbolo do cubo como da bolacha, do círculo, portanto podemos colocar em qualquer um destes. Eu podia, por exemplo, colocar um aqui, tinha gasto uma ação e com a minha segunda ação, uma vez que tenho 2, podia colocar outro cubo ou até o meu marcador mais evoluído. Portanto, isto é possível e teria gasto as 2 ações. Mas como já tinha gasto para devolver 3, só teria direito a ter uma ação adicional, portanto tinha gasto as minhas 2 ações do turno. Outra possibilidade que nós temos, agora vamos imaginando que haviam aqui mais coisas e vamos já colocar aqui peças dos outros jogadores, que havia qualquer coisa deste género, assim, eu posso, como outra opção, mover cubos dos outros jogadores. O que é isto? Eu posso substituir cubos
que os outros jogadores já têm no mapa. Por exemplo, eu posso querer substituir este amarelo, coloco então um meu e tenho que gastar outro adicional para a minha reserva geral, vou ficar sem ele para gastar, e este jogador vai ter que colocar este cubo em qualquer rota adjacente onde estava. Por exemplo, ele decide colocar aqui e vai à sua reserva geral, imaginando aqui também o amarelo com a sua reserva geral, e adiciona um outro cubo da reserva geral. Não é da privada, é da geral, que é um bónus muito importante. No entanto, se eu decidisse, vamos imaginar aqui, se eu decidisse remover aqui o marcador mais evoluído deste jogador amarelo, ele ia sair, eu teria que dar, punha o meu, teria que gastar 2 e este jogador ia receber 2 adicionais também para colocar da sua reserva especial, o que é bastante poderoso, daí estes marcadores mais evoluídos, os redondos, serem muito poderosos. Portanto, esta seria a ação de trocar e mover os marcadores alheios. Depois eu posso também mover os meus próprios marcadores, e aqui já está associado a este número que está aqui neste livro, portanto eu consigo mover 2 só com uma ação, mas posso evoluir para também conseguir fazer mais. Portanto, eu com uma só ação podia, por exemplo, se me interessasse por algum motivo, mover estes 2 daqui para aqui. Isto normalmente faz sentido quando é para encher uma localização. Imaginemos que eu, por exemplo, estava aqui já, e eu poderia querer mover estes 2 para aqui, e então conseguia ter a rota toda completa. A outra ação que nós temos então é reclamar uma rota, e isto gera várias coisas. Por exemplo, vamos ver aqui vários casos. Eu posso então, isto tem também uma sequência, neste caso a sequência é reduzida, mas eu depois vou fazer outro exemplo. Por exemplo, eu removo os 4 e posso escolher deixar um cubo numa das cidades que estão ligadas à rota. Aqui eu não conseguia deixar porque é redondo, e é redondo quer dizer que eu não tenho aqui nenhum marcador destes, portanto não poderia deixá-lo lá, portanto isto está bloqueado para mim. Posso vir apenas a este local e posso colocar ali, o que significa que, estão a ver as cores também, são as cores que eu posso colocar. Neste momento só consigo colocar brancos, portanto as outras coisas ainda me estão bloqueadas, portanto a minha única opção era colocar aqui. E eu coloco aqui, como vemos ali uma moedinha, também ganho um ponto, e este cubo fica lá. E este vem então para a reserva geral. No entanto, eu poderia não querer fazer isto. Eu poderia não colocar o meu cubo, e como é uma cidade especial, eu podia ativar em vez disso esta localização, e como podemos ver é das chaves. Eu, se decidisse não colocar o Trading Post e querer ter a habilidade especial, e então retirar este cubo, tinha desbloqueado esta habilidade e tinha mais um cubo para a minha reserva. Mas vamos ver outros exemplos. Vamos imaginar então que este jogador tinha esta cidade, eu tinha ficado com aquela, já tinha colocado ali um Trading Post, entretanto já tinha andado a desbloquear, imaginamos que eu já tinha andado a desbloquear estas coisas, que por exemplo esta rota já estava cheia, eu tirei daqui mas não liguei a isso, é só para darmos o exemplo. Imaginemos que já estava assim. A outra possibilidade que eu tenho, ou seja, como ação, é colocar um novo Trading Post. O que é que acontecia aqui? Eu pegava nos 3 e queria, por exemplo, colocar ali. O que é que vai acontecer? Temos de marcar pontos. Como estão já Trading Posts nesta rota, este jogador amarelo ia receber um ponto e o vermelho também. Portanto, eu ia receber também aqui um ponto adicional. No entanto, como coloquei aqui um novo, passa a haver aqui um combate por liderar aqui os Trading Posts em Aiden. Existe um empate, ou seja, estaríamos empatados. No entanto, o jogador que tem mais à direita desempata. Portanto, isto passa a ser meu e sou eu que passo a ganhar os pontos de vitória quando se começarem a encher estas rotas ligadas aqui, portanto, aqueles pontos adicionais. De notar que eu só posso colocar aqui porque tenho o laranja e não posso andar a saltar espaços. Tenho que ocupar sempre do espaço mais disponível à esquerda. Portanto, isto é outra forma de ganhar pontos. Ainda mais, existem outros casos especiais. Vamos ver aqui outro. Vamos imaginar aqui esta cidade, que eu fazia assim. Então aqui eu decidia colocar um Trading Post aqui. Estes descartam e então ia ganhar este bónus. E então podia usar isto quando eu quisesse. E quando eu retiro um destes, vou aqui à reserva geral buscar um novo, que coloco aqui. E eu sei que até ao final da minha ronda vou ter que colocar isto
num outro sítio. Fica aqui como lembrete, como lembrança, uma vez que eu posso fazer várias ações, isto pode ser até desbloqueado apenas na primeira, e eu até ao final do turno tenho a possibilidade de colocar isto. O que quer dizer então que isto aqui depois também tem regras para serem colocadas. Eu não posso colocar isto onde já existe um bónus. Não pode haver nenhum marcador já colocado na rota. E pelo menos uma das localizações para criar o Trading Post tem de estar vazia. Portanto, eu poderia, por exemplo, colocar aqui. E depois tem a setinha para indicar qual das rotas é que está a ser afetada por este bónus no futuro. Portanto, as regras básicas estão explicadas. Agora aqui mais alguns detalhes. Por exemplo, vamos imaginar que isto, por exemplo, enchia. Por algum motivo. Eu vou pôr aqui só meus, não é? Como exemplo. Que isto enchia. Quando uma cidade enche, e temos aqui uma cheia e outra, isto avança. Portanto, teríamos duas cidades completas. O que quer dizer que quando o 10 encherem, acaba também o jogo. Vamos explicar outros bónus adicionais. Por exemplo, esta cidade já expliquei, é a que liberta aqui as chaves. Esta é a que liberta ações. Podemos fazer a rota e em vez de colocarmos cubo, decidimos desbloquear mais outro cubo com ações. Passava a ter 3, o que é muito importante neste jogo, ter muitas ações. Neste local é o sítio em que eu desbloqueio aqui novos marcadores especiais, o que me permite, obviamente, fazer mais movimentações nesta ação. Eu, quando vou fazer, por exemplo, aqui o income e buscar marcadores, eu posso ir buscar os redondos. Portanto, é também poderoso. Isto é feito nesta ação especial. Temos ainda a ação especial aqui em cima de desbloquear aqui estas zonas para poder colocar nos espaços coloridos de outras cores nas cidades, e temos aqui o sítio onde nos permite desbloquear para ter mais income quando fazemos esta ação, até ao máximo de poder tirar todos os cubos de uma só vez, cubos e as bolachas redondas também. E por fim temos aqui esta habilidade também especial, que é quando enchemos aqui uma rota, vamos imaginar isto, assim que tenha, a rota está assim, está lá um marcador especial, então quando eu faço a rota, nesta habilidade, eu posso pegar neste e em vez de vir para aqui, posso vir para aqui. E se eu tiver já este desbloqueado, por exemplo, eu tinha o rosa, posso colocar aqui e no final do jogo ele fica lá, vai-me dar 9 pontos. Outro bónus também importante é ligar estas duas cidades. Vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, e aqui, eu tinha isto ligado, o que significa que eu vou contar imediatamente esta pontuação e seriam mais 7 pontos. Okay? Todos os outros jogadores depois vão fazer menos se conseguirem fazer, não interessa o comprimento da ligação, a distância, desde que estejam ligadas por qualquer das possibilidades, o efeito acontece na mesma. Depois estes bónus podem ser usados em qualquer momento e depois cada um deles está explicado, são normalmente ações muito poderosas. Podemos ver aqui a explicação de vários deles, e só por exemplo este caso, ou seja, este permite-nos pôr um Trading Post adicional quando fazemos a ação. Existem muitos que nos dão mais ações, mais recursos, etc. Quando alguém chega aos 20 pontos, ou as cidades são 10 são completas, ou então esgota todos estes bónus, o jogo termina imediatamente e faz-se a contagem final dos pontos. E é aqui que vamos ver então mais algumas regras que são importantes contabilizar. Então, nós temos pontos por cada cidade que temos, a maioria são 2 pontos. Por cada peça destas que formos acumulando, temos aqui uma tabela de pontos que elas dão. Obviamente somamos aos pontos que já temos e depois vamos somando aqui. Somamos estes pontos, nesta altura, e vemos a nossa rede de cidades. Ou seja, tudo isto, esta não é única, e tudo isto está ligado numa rede. Ok, sim, tudo liga. O que quer dizer que é então que entram as chaves. Na minha rede vou contar todos os cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes o número de chaves, portanto são 20 pontos. Também os máximos que eu tiver desbloqueado as ações. Por exemplo, aqui por exemplo eu tinha conseguido desbloquear tudo, a título de exemplo. Por exemplo, somamos também estes pontos. Aqui não tinha conseguido, não somamos. Portanto eu aqui teria apenas mais 4 pontos. Do somatório de todos estes pontos temos então o modo de determinar o vencedor.
Depois dar aqui só uma breve nota, esta era a versão básica, nós temos aqui depois também uma versão em que temos uns bónus de objetivos que nos permitem dar pontos adicionais e eles interceptam-se. Existem aqui cidades que têm de ser ligadas e os jogadores vão ter algumas que são só eles a querer ligar, outras que são todos. E depois temos aqui também mais umas peças bónus para dar umas habilidades especiais que vêm trazer também interesse ao jogo, para além de, obviamente, estamos a falar aqui da Big Box e a Big Box traz mapas adicionais com outras habilidades também adicionais que permite dar variabilidade ao jogo. Podemos ver aqui ações especiais, este é o mapa da Inglaterra e com isto aumentamos também a nossa rejogabilidade do jogo, tendo aqui várias possibilidades com mapas para 3 e até 5 pessoas também, com esta lógica dos frentes e versos que o jogo aqui adota. Então já temos uma ideia de como se joga Hansa Teutónica, estamos perante um clássico. Este jogo esteve muitas vezes para entrar na minha coleção e nunca entrou por vários motivos, e depois até fiquei bastante feliz quando soube que ia sair esta Big Box, porque era a oportunidade de ter então tudo, uma vez que havia vários mapas para o jogo com pequenas adições que lhe aumentavam obviamente a rejogabilidade. Mas vamos falar aqui por tópicos, como é habitual nesta análise que eu faço aos jogos. Quanto à montagem, bem, super simples, jogo à moda antiga, monta-se num instantinho, poucos componentes, minimalista, simples, nem vale a pena falar muito mais sobre isso. A nível dos componentes, jogos de outra era, vemos aqui uma clara influência de um jogo do início do século XX, os Eurogames, quando eles eram minimalistas, com apenas cubinhos, e trata-se de um jogo de empurrar cubos, com esta estética, portanto uma coisa pequena que é obviamente também mais barata e que nos faz até refletir sobre o quão se foi mudando. Eu não digo evoluindo, porque nos casos foi evoluindo, noutros talvez não seja assim tanto uma evolução, mas o quanto se foi mudando na indústria nos últimos anos, e sendo que aqui temos quase uma viagem ao passado. Quanto ao livro de regras, está simples, básico, temos aqui um jogo que, por não ter dependência de língua, pode trazer um livro de regras já com as duas línguas, o alemão e o inglês, mas fácil de apanhar, poucas ações, não tem muitas regras, embora seja um jogo difícil de dominar, mas um jogo simples que se apanha bem pelo livro de regras. Quanto ao design e arte gráfica, também aqui é uma viagem ao passado. Apesar da capa da caixa ter mudado em relação à estética tradicional do jogo, em que tinha aquela tal pessoa 3/4 de lado, muito típico dos Eurogames, mantiveram isso e mantiveram esta estética destes tons pastéis, que pode obviamente ter dificuldades de leitura para quem tenha alguma dificuldade em contrastar as cores ou ver as diferenças entre tonalidades muito parecidas, mas para mim, lá está, como disse nos componentes, os cubos, para mim esta estética leva-me também numa viagem ao passado, e eu acho que foi muito bom terem mantido isso, porque conseguiram reduzir o preço do jogo, conseguiram manter a estética, uma vez que se trata de uma reedição. Portanto, eu acho que foi muito bem conseguido, ainda bem que mantiveram esta estética. Eu gosto, e apesar de ser uma coisa que era típica antigamente, já não é tão comum, o que faz com que o jogo se destaque. Portanto, o ser vintage, neste caso, eu diria que é um aspecto positivo. E ainda assim, mesmo esta estética antiga, eu diria que ela funciona bastante bem do ponto de vista do design gráfico, de compreender as ações, esta lógica do tableau que vamos desconstruindo, tableau, a nossa tabuleiro individual, e depois o sítio para colocar os cubos e os círculos no tabuleiro, as cores, eu diria que acaba por funcionar bastante bem, uma receita com sucesso do passado. Quanto a temas e narrativas, isto no fundo é um jogo abstrato, mas isto é a designação geral, eu não acho bem que seja assim, ou pelo menos não tenho a certeza. Podemos dizer que é um tema colado, podia ser isto ou outra coisa qualquer, mas provavelmente quando temos alguma experiência já com game design, não que eu tenha a fazer jogos comerciais, mas tenho do ponto de vista da criação e do desenvolvimento de serious games e de toda a investigação associada e de trabalhar com alunos e com pessoas que trabalham nesta área, nós começamos a ver certas coisas. E eu, ao olhar para isto, não sei se de facto terá mesmo começado pelo tema e depois foi todo o processo de depuração, de simplificação, de apuramento, de polimento,
de elegância que nós associamos aos jogos de tabuleiro modernos, especialmente aos Eurogames, que levou a esta dimensão mais abstrata. Eu tenho visto casos desses, e aqui parece isso, porque de facto isto pretende retratar uma liga, que era a Liga Hanseática, que era uma liga de cidades, mas era uma liga muito competitiva entre si. E isso sente-se no jogo, esta noção de criar rede, de tentar lutar pelos espaços, de criar efeitos de escala e de interações e de propagação de influência e de eficiência em fazer certas coisas com certas cidades que tinham um peso estratégico muito grande segundo a conjuntura económica e política e até geopolítica da época. Obviamente não é uma simulação exata, mas eu diria que algumas das coisas, algumas essências estão metidas no jogo, estão presentes no jogo. E este facto de sermos tão competitivos entre nós e das relações e das ligações terem tanto efeito e de podermos ser mais eficientes, eu diria que ajuda a entrar neste tema e acima de tudo porque leva provavelmente muitas pessoas, especialmente fora da Alemanha, a ir pesquisar o que é isto da Liga Hanseática, e isso eu diria que tem valor por si próprio do ponto de vista temático do jogo. Quanto aos mecanismos do jogo, tem mecanismos simples. Esta coisa do colocar, para já do tableau building, ou do tableau building reduzindo coisas, que nós vemos depois noutros jogos, este mecanismo. Portanto, é um mecanismo importante e essencial para o jogo ser simples e percebemos o modo como evoluímos nas ações, sendo que nos cria uma série de restrições, porque não podemos, obviamente, fazer tudo. Mas, acima de tudo, o mecanismo principal é esta gestão dos cubos, mas o modo como colocamos os cubos a fazer redes. Este network building, que faz também point-to-point movement, que também é os movimentos de ponto a ponto, que são aqui, obviamente, as cidades com as suas, que também tem um mecanismo de maioria da área, embora não seja bem uma área, mas é uma maioria na presença e numa ordem sequencial, também com barras de progressão. Eu diria que isto está muito bem feito, bastante bem conjugado, sem ser demasiado complexo e dando então aquelas decisões interessantes que nós queremos e desejamos neste tipo de jogos com forte componente estratégica. Quanto à duração, é um jogo relativamente rápido, não demora assim muito tempo. Eu diria que se consegue jogar até 5 jogadores em cerca de uma hora e pouco, o que é, acho que é ótimo para este tipo de coisa. Portanto, porque os turnos acabam por ser muito rápidos e apesar de termos muitas interações entre os jogadores, o estado do jogo muda, mas não muda assim tanto. Pode ter alguns detalhes, mas acho que não muda assim tanto para reformular totalmente a nossa estratégia, porque nós normalmente definimos assim umas opções e outras como supostas ações auxiliares. Quanto ao número de jogadores, eu já joguei a 3 e a 5, e eu diria que gostei de jogar a 5, mas a 3 também funciona bem, embora seja um pouco mais caótico. A 3 torna-se mais estratégico porque estamos a acompanhar mais aquilo que os outros jogadores estão a fazer, fica mais tenso, o que pode levar também a outras situações. Porquê? Porque é um jogo muito agressivo, nós podemos de facto estar a estragar os planos dos outros e beneficiar bastante com isso, quer seja para termos mais ações, quer para bloquear, quer para fazer mais pontos de vitória, e a 3 isso pode criar demasiadas tensões no jogo, enquanto a 5 eu diria que isso tende a dissipar por todos os jogadores. Portanto, se vocês lidarem mal com jogadas agressivas, a contagem de jogadores pode ter aqui também uma influência. E isto entra-nos obviamente nas interações com os jogadores. As interações entre os jogadores são muitas. Se os jogadores desejarem, nós podemos cada um estar a fazer a sua rota, mas obviamente o jogo tem sistemas e tem mecanismos colocados no jogo para incentivar, são chamados os feedbacks, incentivar os jogadores a estragarem o jogo dos outros, porque vão ganhar benefícios nesta coisa, por exemplo, de taparem as rotas, porque vocês podem estar à espera de rotas que estão quase a ser terminadas por um jogador e colocar lá o vosso cubinho. E o outro jogador vai ter que gastar ações para vos deslocar e vocês ganham depois mais presença em mesa como compensação, tem um mecanismo de compensação. E isto leva a que as interações sejam incentivadas e o jogo pode ser muito pesado e tenso entre os jogadores. Portanto, é bom perceber se realmente vocês desejam isto no jogo, este tipo de experiência e este tipo de interação. É um tipo de interação que pode causar alguns conflitos que podem extravasar a própria mesa. Portanto, ter isso em consideração, mas lá está, depende das decisões dos jogadores, mas normalmente os jogadores vão ser incentivados a fazer isto. Já falei um pouco da parte da estratégia, da tática e da aleatoriedade.
O jogo não tem aleatoriedade nenhuma, tem apenas uma suposta aleatoriedade que existe sempre em jogos multijogador, de coisas imprevisíveis que resultam das decisões dos outros jogadores que alteram o estado do jogo, que nos podem afetar direto ou indiretamente, até sem ser de forma propositada. Mas, no entanto, não tem nenhum mecanismo direto de gerar aleatoriedade. Não tem cartas que saem, ou cubos que vão saindo, ou dados rolados. Não tem nada disso. No entanto, tem também uma vertente de tática e de estratégia. Nós, obviamente, podemos definir uma estratégia para o jogo. Podemos definir se queremos fazer o caminho de um lado ao outro, se podemos, por exemplo, aproveitar os bónus, se vamos estar a colocar em cidades especiais, ou como modo de retirar pontos, tendo a nossa presença, ou querendo tapar ou abrir caminhos para, por exemplo, beneficiar quando os outros usam as cidades, mas também o facto de podermos querer desbloquear certas partes do nosso tabuleiro para sermos mais eficientes em determinado caminho ou determinada combinação de ações. Portanto, tem muitas opções estratégicas que podemos fazer, mas obviamente tem muitas opções também táticas que vão resultando do estado do jogo. E liga-se àquela parte das interações, em que, por exemplo, aproveitando uma rota que está quase a fechar ou uma que é muito apetecível, o simples facto de colocarmos lá um cubo pode nos dar vantagens quando os outros jogadores são forçados a afastar-nos, a removermos de lá e a recebermos compensações por isso mesmo, que depois nos permitem, então, ter mais recursos para lidar com o jogo. Portanto, tem todas estas dimensões táticas e estratégicas. Quanto à complexidade, eu diria que é um jogo fácil de ensinar, não tem muitas regras como viram, mas muito difícil de dominar. Já joguei várias vezes e ainda me sinto altamente incompetente a jogar este jogo. Não que eu seja um grande jogador, um grande estratega, por vezes até opto por certos modos de jogar o jogo só para testar, não propriamente para ganhar, mas mesmo assim eu diria que é bastante difícil de dominar porque estamos muito afetados pelos outros jogadores e de facto temos que encadear muitas opções e temos de tomar decisões difíceis porque, por exemplo, o jogo não nos vai deixar desbloquear o nosso potencial do nosso tabuleiro individual, porque se fizermos isso, os outros jogadores já andaram a fazer a rede e vão obviamente pontuar mais que nós. Portanto, é um jogo difícil de dominar, complexo no domínio do jogo, mas não propriamente complexo a aprender. Então tem a tal curva de aprendizagem que é elevada, porque embora se perceba bem o jogo e modos de pontuar, mas o modo de pontuar bem, de modo muito eficiente, vai demorar um pouco a entrarem no jogo. Eu diria que tem que jogar algumas vezes para perceber então tudo aquilo que está em jogo e todas as possíveis estratégias que vocês podem adotar num jogo de Hansa Teutónica. Quanto à paralisia de análise, o chamado downtime e o tempo de espera, pode ter algum. Embora o estado do jogo não mude assim tanto, ele pode mudar se os jogadores quiserem analisar todas as jogadas e de um turno para o outro pode haver algumas mudanças que levam que os jogadores tenham que repensar quase tudo o que têm. Portanto, isto pode levar a alguma paralisia de análise, embora os turnos tendam a ser rápidos. Raramente alguém vai nas 4, 5 ações, da minha experiência não tem sido muito comum, mas normalmente 3 ações é o normal e elas fazem-se relativamente rápido, porque, por exemplo, colocar 3 cubos gasta logo 3 ações, 3 cubos novos. Portanto, o jogo está feito de modo a que os turnos não durem muito tempo. Quanto ao arco narrativo e ao arco de progressão do próprio jogo, eu diria que o jogo progride bem. Começamos com poucas coisas, conseguimos evoluir no nosso tabuleiro individual, mas não evoluímos demasiado e tem uma certa duração com uma tensão para o final. Começamos a ver o jogo a acabar, podemos fazer muitos pontos de uma só vez, mas isso não é tão comum. Normalmente vamos recolher pequenos pontos ao longo do jogo para aquele limite dos 20 pontos que determina o fim do jogo. Das vezes que joguei, acabou sempre por esta razão, não pelas cidades, quantidade de cidades cheias ou quantidade de bónus que foram sendo revelados, acabou pelos pontos. Eu diria que este ritmo é equilibrado, não é exagerado, mas permite que existam certas novidades, especialmente quando fazemos a ligação de um lado ao outro do mapa, pode dar imediatamente 7 pontos e isso pode ajudar a que o jogo acabe imediatamente. E eu diria que isso também é interessante, o facto de ter esse ritmo variado. E depois eu diria que o jogo não dura assim tanto tempo, não tem uma duração muito grande, o que faz com que tudo isto, acho que se conjugue bem no modo ritmado e variado que o jogo tem. Quanto à rejogabilidade, eu diria que o jogo tem alta rejogabilidade. Para já é sempre diferente porque depende do que os jogadores vão fazer, as interações podem ser muito diferentes e os jogadores podem interferir com os planos dos outros e isso vai dar muita rejogabilidade.
O facto de ter também aquelas cartas e aquelas pecinhas que podemos adicionar e os vários mapas, eu diria que num jogo para um preço destes tem uma altíssima rejogabilidade, e se os jogadores tiverem já muita experiência, eu acho que ainda vai dar mais vontade de jogar isto. Acaba por ser aqui um jogo que não se esgota nunca. Quanto a opções e caminhos para a vitória, eu diria que tem muitas opções, muitas estratégias, liga-se também à rejogabilidade, portanto eu diria que também é um jogo muito forte nessa dimensão. Quanto à inovação, temos que ver isto à data em que foi feito, portanto é um jogo antigo, portanto o jogo é de 2009, já tem uns anitos, portanto o que estamos a ver é uma Big Box, e eu diria que a inovação que tem é mesmo esta. Alguns mecanismos muito bem interligados, que se torna elegante sem ser demasiado complexo, mas tendo complexidade a dominar, um nível de abstração grande, mas onde eu vejo toques de temática que provavelmente terão resultado do processo de design. Portanto, eu diria que ele é inovador nesta elegância e ao trazer um jogo que é altamente interativo e que pode gerar emoções fortes nos jogadores, apesar de poder ter esta dimensão ou esta visão quase abstrata e com componentes minimalistas, o que torna o jogo também barato. Quanto a preço, já disse, o jogo eu diria que é barato, especialmente quando temos em conta os preços que se praticam hoje em dia. Trata-se de um jogo minimalista que não exagerou nos componentes, foi o mais simples possível, na arte manteve também, o que nos permite ter um jogo com esta elevada rejogabilidade, com todas estas experiências, que eu diria que se consegue comprar por cerca de 35 euros, mais coisa, menos coisa, penso que foi mais ou menos o preço que custou o meu, portanto é uma opção claramente para terem em conta, eu diria que sim, especialmente nesta época. Então pronto, foi esta a minha análise do Hansa Teutônica, aqui já na abordagem à Big Box, embora eu me tenha centrado no jogo base principalmente, o resto foi só para mostrar o que é que vocês têm, até porque eu tenho jogado a versão base principalmente, tem sido suficiente, portanto dá para ter até uma noção da rejogabilidade que a coisa tem. Portanto fica aqui a minha opinião, fico também curioso em saber, porque há muitas pessoas que já vêm jogando, ou já vêm jogando Hansa Teutônica há muitos anos, uma vez que o jogo já tem alguma antiguidade. Eu fico curioso também por saber a vossa opinião e, acima de tudo, para discutirmos esta coisa entre os jogos mais antigos e os jogos mais recentes, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que era bom antigamente, o que é que era mau e o que é mau agora e o que é que era bom antigamente. E este jogo acho que dá-nos aqui um bom caso concreto para refletirmos sobre estes assuntos. Então vá, obrigado pela vossa atenção. Deus!